Os membros da igreja naquela época eram chamados santos. Então, quando o apóstolo Paulo, em todas as suas cartas, escreve aos santos, ele está se referindo aos membros e fala assim: carta do apóstolo Paulo aos santos de Éfeso, carta do apóstolo Paulo aos santos de Corinto, carta do apóstolo Paulo aos santos de Colossos, os colossenses, de Colossos, carta do apóstolo Paulo aos santos de, não sei, Hermínia, por exemplo. Ou seja, qualquer região onde havia um ramo da igreja, o apóstolo Paulo, pois, escrevia cartas orientando, né, a forma como eles deveriam atuar, porque algumas irregularidades estavam acontecendo na igreja. Então, os santos era todo aquele que praticava a palavra de Deus. Se era membro da igreja de Cristo, fazia a vontade de Deus, portanto era chamado santo. Não era um personagem que deveria ser adorado. Em nenhum momento vamos encontrar na Bíblia, né, nos relatos antigos, tanto no Antigo como no Novo Testamento, nenhuma adoração a personagens, a santos. Isso não existia, essa prática não existia. Essa prática ela foi introduzida na igreja muitos anos depois, né, quando é fundada a Igreja Católica. Então a prática de adoração a santos não é uma prática da Igreja de Jesus Cristo, é uma prática da Igreja Católica. Então Jesus Cristo não rezava para santos, os apóstolos não rezavam para santos. Santo era todo membro da igreja. E havia muitos membros muito fiéis, muito dedicados. Entre eles, por exemplo, nós vamos destacar um membro da igreja chamado Inácio de Antioquia. Esse Inácio de Antioquia, dentre outros, né, existem vários outros personagens, ele viveu no ano 67 até 107 depois de Cristo. E ele foi, inclusive, o primeiro cristão a usar o nome católica. Isso é história. Agora vamos falar um pouquinho sobre história. Independente de crenças e práticas que possamos ter, isso é história. Ele havia sido um bispo em Antioquia, né? O nome católica significa universal. E esse membro da Igreja de Cristo, chamado Inácio de Antioquia, é a primeira vez que vai surgir esse nome católico, foi através desse membro da igreja. Ele era um membro fiel da igreja. Ele foi, inclusive, incitado ao imperador para que adorasse os deuses romanos, e ele fala: não, eu não vou fazer isso porque a minha fé é em Jesus Cristo. Então, ele, ao negar essa adoração aos deuses romanos, ele vai ser levado, preso e vai ser morto, né? Como aconteceu com os apóstolos, muitos cristãos foram mortos. É interessante que os romanos passam a perseguir os líderes. Em todo lugar que tinha ramo da igreja, havia um líder. Por quê? Porque os apóstolos não estavam, mas estavam os bispos. De acordo com o que nós lemos lá em Timóteo, quando Cristo organizou a sua igreja, ele chamou várias pessoas para vários cargos. E entre esses cargos tinham os bispos. Os bispos representavam como se hoje os evangélicos chamam de pastor. Então o bispo é aquele que respondia pelos membros da igreja de Cristo daquela época. Então o bispo era o responsável. E como falamos na igreja católica uma paróquia, então o bispo ele liderava uma paróquia, ele era responsável por uma paróquia, né? Ele era responsável por uma unidade da igreja, vamos dizer assim. Paróquia talvez não, porque eu não sei, paróquia na igreja católica sim, uma unidade, pois é isso, seria isso. O bispo ele liderava, ele respondia por um ramo da igreja. Só que como os cristãos foram sendo mortos um atrás do outro, né? Então os líderes não tinham tempo, os apóstolos já não tinham como se reunir para chamar um outro apóstolo, porque isso era prática. Isso aconteceu com o apóstolo Matias, quando ele passou a substituir o Judas. Quando Judas traiu Jesus Cristo, os apóstolos se reuniram para poder chamar um novo apóstolo. E Matias foi chamado no lugar de Judas. Só que, claro, como os apóstolos passam a ser mortos, um aqui, outro ali, outro ali, outro ali, então já não havia mais como reunir para chamar esse novo apóstolo. Os cristãos mais fortes, então, são os perseguidos primeiro. E então, com a perseguição desses líderes da igreja, a igreja fica nas mãos dos membros mais fracos. E, portanto, a igreja fica mais sujeita a essas alterações, a essas mudanças que os homens começam a fazer. Então, voltando a esse Inácio de Antioquia, ele vai chamar então a igreja de Cristo daquela época, é a primeira vez que usa esse nome na história da humanidade, é a primeira vez que usa esse nome católica, né?
Bom, e aí então, até então, o nome católica nunca havia sido empregada para definir a Igreja de Jesus Cristo. Mas o Inácio de Antioquia, ele era um membro fiel da Igreja, e ele então tinha essa ideia, como Cristo disse, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Então ele usa esse termo católica. Não que ele fosse o fundador de uma igreja, que é a Igreja de Jesus Cristo. Não, a Igreja de Jesus Cristo era a Igreja de Jesus Cristo. Mas ele, como um fiel membro, então... E o que acontecia é que, por exemplo, quando um líder da igreja ele era perseguido e era morto, os outros membros da igreja, e agora já falando de membros mais fracos inclusive, viam naquele mártir como se fosse um desígnio de Deus. Então eles passam a adorar, sabe? Informalmente eles passam a cultuar aquele que foi morto defendendo a causa, defendendo o cristianismo. Mais tarde, né, então isso vai ser adotado como uma prática na Igreja Católica. Mas o cristianismo ele existia naquela época, mas a Igreja de Jesus Cristo estava começando a ter mudanças que não haviam sido implantadas nem haviam sido praticadas na época de Jesus Cristo. Até que no ano 305, 306 depois de Cristo, surge então um imperador chamado Constantino, né? E Constantino, como todos os outros imperadores, também vai ter essa relação com os cristãos. Só que Constantino ele resolve formalizar, ele resolve trazer para si a causa cristã. Então o que ele faz? Ele passa então, ele oficializa o cristianismo como se fosse a religião do Estado. Não que ele fosse o fundador da Igreja Católica, mas ele, a partir daquele momento, ele oficializa o cristianismo a uma religião do Estado. Olha só, o nome católica foi bem muitos anos atrás lá usado por Inácio de Antioquia, que era um membro fiel da Igreja. Mas o Constantino, ele oficializa o cristianismo como a religião do Estado. E a partir daí é interessante porque os bispos tinham um papel muito importante. Quando Cristo estabelece que o bispo fosse chamado como líder da igreja, a única coisa que ele fala é que o bispo tinha que ser casado, marido de uma mulher, tivesse seus filhos de sujeição, que fosse moderado, né? Que não fosse um alcoólatra, nem fosse uma pessoa mundana. Ele descreve em 2 Timóteo a descrição, as características desse bispo. Mas seria uma pessoa que viesse para servir, para ajudar os outros. Só que nesse período, né, já muitos anos depois da morte de Cristo e dos apóstolos, o nome bispo ele toma outra conotação. Porque como não havia liderança suficiente, então um bispo, em lugar dele governar uma única paróquia, ele passa a ter sob sua jurisdição várias paróquias. E aí começa a haver uma certa competição entre os bispos daquela época. Então um bispo, isso é história, o que eu estou contando, isso é baseado em fatos históricos, é só fazer a pesquisa, eu posso colocar na descrição onde nós podemos pesquisar sobre isso, porque isso é história. Então um bispo, por exemplo, que antes ele tinha sob sua jurisdição uma única capela, uma única unidade da igreja, ele agora passa a ter várias unidades. Então havia competição entre eles. Um bispo que tinha sob sua jurisdição 3 capelas tinha menos poder do que um bispo que tinha 5 ou 6 capelas sob sua jurisdição. Então havia aquela competição. Havia inclusive diáconos, né, que já é um chamado no sacerdócio, que desejava que houvesse uma vaga de bispo para ele chegar a ser bispo. O bispo começa a ter uma certa proeminência. Por quê? Porque aqueles bispos eles começam a ser chamados pelos romanos, né, o líder daquela igreja, então começa a ter um certo privilégio diante dos romanos. E então o nome bispo passa a ter uma outra conotação, uma conotação de poder. Começam a participar daquelas assembleias que passam a ser quase que principescas, né? Porque o jogo do poder começa a surgir nesse título de bispo, que era simplesmente um chamado simples para servir o povo e não para demonstrar poder e domínio sobre nenhum grupo. Então começa a surgir essa competição
e essa conotação então de bispos. E aí é quando surge, digamos, essa identificação de Constantino com o bispo de Roma. Mas o bispo de Constantinopla, ele fala, peraí, mas como é que fica aí a situação? Né? Porque ali vão escolher o líder dessa igreja. Agora, como é a igreja que Constantino toma para si, oficializa a igreja como a igreja do Estado, então o bispo de Roma é chamado para ser esse líder da igreja. E aí então passa a ser católica, o nome que se dá, o nome usado por Inácio de Antioquia, inocentemente, porque Inácio era só um membro fiel da igreja. Ele usa o nome católica como se eu hoje, por exemplo, falasse, pois a igreja perfeita, ou como a igreja de todos, ou como a igreja... Então, naquele momento ele usa o nome católica e o Constantino vai oficializar isso posteriormente. E a igreja passa a ter esse nome de católica. Por isso a gente não encontra o nome católica em nenhuma parte da Bíblia. Porque esse termo, ele nunca havia sido usado, ele foi usado depois que Cristo havia morto, tal, que os apóstolos, então, um membro fiel que foi Inácio usou isso, e aí, diante daquela circunstância em que já não havia mais a liderança na igreja, os apóstolos não estavam, não havia mais revelação de Deus para conduzir a sua igreja. Mas esse desnível, né, essa adulteração da igreja, isso não é uma invenção, isso havia sido profetizada pelos profetas, pelos apóstolos, que haveria esse período de afastamento da verdade, onde o homem ia começar a governar as coisas que Cristo havia organizado. Né? Ou seja, o mal ia dominar, ia entrar naquela organização que Cristo tinha organizado. E quando o homem entra, o homem começa a fazer alterações. Então a igreja existia, o cristianismo existia, a igreja era cristã, mas não era mais aquela igreja que Cristo tinha organizado. É quando então aí eu retomo lá no início dos últimos vídeos, os 2 vídeos anteriores, que eu falo sobre a apostasia. Se Cristo era perfeito, ele organizou a sua igreja, a igreja dele tão perfeita não tinha por que mudar. Não tinha, porque se ele era perfeito, é tão contraditório falarmos que Cristo era perfeito, mas mudamos as coisas que ele fez. Então não tem sentido. Né? Se eu tenho na mente, na ideia que Cristo era perfeito, a igreja que ele organizou era perfeita, e essa igreja então não teria que mudar. Só que para nós é mais cômodo então, e ao longo da história, né, fechamos os olhos para isso, e aceitamos e nos acomodamos com essas novidades. Mas na verdade então nós ignoramos que Cristo era perfeito. E uma coisa perfeita, ela não evolui, uma coisa perfeita é perfeita, não tem mudanças. As coisas que vão mudando no nosso dia a dia é porque não são perfeitas. Mas o que é perfeito não muda. Por quê? Porque é perfeito. E as coisas que Cristo fez eram perfeitas, então não precisam ser mudadas. Né? A igreja que ele organizou era perfeita. E sendo perfeita, ela não deveria ter essas mudanças. Então essa rixa acontece com os 2 bispos. O bispo já todo pomposo lá de Roma e o bispo lá de Constantinopla. É quando então há o quê? Uma quebra na igreja católica, né? Nesse cristianismo já criado pelos homens. Né? Aí então surgem 2 igrejas católicas, a católica ortodoxa e a católica romana. E um dos pontos que é causa dessa ruptura entre essas 2 igrejas não é só a preferência de Constantino pelo bispo de Roma, também o conceito, o credo sobre a Santíssima Trindade. Aí como não havia mais revelação de Deus para os homens, né? Porque Deus disse lá em Amós, no capítulo 3, versículo 7, que ele não faria nada aos homens sem antes revelar os seus segredos aos profetas. Ele não disse que revelaria a um bispo, a um diácono, a um sacerdote, não, aos profetas. Em todas as épocas existiram profetas na terra. Abraão, Noé, Moisés, né? Mas na época de Jesus Cristo, o próprio Jesus Cristo. E os apóstolos, né, que também eram profetas, porque recebiam a revelação para guiar a igreja. Não tendo profetas, o que a Escritura fala? O homem se corrompe, a terra se corrompe. Né? Então, naquele momento não existia mais profeta. Então o homem começa a fazer alterações e a adequar a crença de acordo com a sua visão de mundo, a sua percepção e as coisas que ele achava que era correto. E aí é quando começa o erro, né, dentro da igreja de Jesus Cristo. Então, o credo sobre a Santíssima Trindade foi um dos motivos também de ruptura entre esses 2
bispos da Igreja Católica Romana, a Igreja Católica Ortodoxa. Bom, basicamente é isso. O contexto da Igreja de Jesus Cristo era esse. Por isso é errado, totalmente errado, essa crença de orações a santos e acender velas. Tudo isso nunca existiu. Tudo foram coisas que foram criadas depois. Eu vou colocar na descrição os anos em que cada uma dessas coisas foram adotadas pela Igreja Católica e foram implantadas dentro dessa crença de cristianismo. Mas na época de Cristo elas não existiam. E então os líderes da Igreja Católica começam então a fazer alterações, e essas invenções elas surgiram após a morte de Jesus Cristo, a perseguição aos apóstolos e a inexistência, como foi predito pelos apóstolos, como foi predito pelos profetas, da igreja que Cristo havia organizado. E nesse momento estávamos vivendo a era das trevas, a era da apostasia. E como eu disse, isso não ficaria assim, porque os mesmos profetas e apóstolos que predisseram a apostasia, eles também falaram que tudo seria restaurado. Ou seja, como um vidro, né, que se quebra, ele seria novamente restaurado, ou seja, pedaço por pedaço seria colado de novo e a igreja voltaria ao seu estado perfeito. O que ocorreu com a igreja foi que esse vidro caindo e despedaçando foi como se fossem verdades que caíram no chão. E aí uma pessoa qualquer pegava um pedacinho desse vidro, eu concordo com isso, mas eu não concordo com aquilo, e aí fundava a sua igreja. Eu concordo com isso, mas eu não concordo com aquilo, aí fundava a sua igreja. E assim começou a existir milhões e milhões e milhões e milhões de igrejas no mundo todo, a partir da Igreja Católica, né, que foi a primeira igreja dentro do cristianismo que oficializou toda essa alteração das doutrinas e das práticas de a igreja que Cristo havia organizado, a sua igreja primitiva. No nosso próximo vídeo, então, nós vamos falar sobre como ocorreu essa restauração, né? O que é essa restauração, quando ela ocorreria, como seria feita essa restauração e como voltaria à terra aquela igreja que Cristo havia organizado. Espero que você tenha gostado. Se tiver alguma dúvida, pode colocar aí alguma pergunta que você queira. Dá o seu like, compartilha se você gostou, e se você não gostou também, coloque as suas observações para que nós possamos então continuar falando sobre um tema que para mim é extremamente importante. E é legal, é bom discutir as Escrituras e entender, mais que isso, mais que qualquer outra coisa, a vontade de Deus, o que está lá nas Escrituras, o que nós temos que entender das Escrituras. No próximo vídeo então nos encontramos falando sobre a restauração de todas as coisas. Por hoje é só.